Olá, tudo bem? Se você chegou até aqui, com certeza é porque você está muito interessado no concurso da Prefeitura Municipal da cidade de São Paulo, não é isso? Eu sou a professora Natália Cardia e hoje nesse vídeo vou conversar com você a respeito das expectativas de por que a gente acredita tanto que esse concurso, que evidências nós temos para dizer com toda clareza que esse concurso vai sair logo mais. Por que a gente aposta? E também para te dizer como é que você já pode começar a fazer os seus estudos de maneira assertiva, porque afinal de contas ninguém está aqui para perder tempo, não é verdade? Com certeza a sua intenção é ser aprovado e a nossa também, então vamos juntos fazer esse percurso. Bom, então, para começarmos falando sobre a expectativa do concurso. Eu sou professora na rede de São Paulo, hoje em dia coordenadora pedagógica, mas eu entrei como professora desde 2005. Também trabalhei no concurso de 2015, elaborando material para um outro curso bastante conhecido aqui na região, principalmente na região de São Paulo, o cursão Santa Ops, não posso falar o nome, mas era eu uma das pessoas responsáveis pelo material. E aí, juntando toda essa experiência do agora com a experiência daquele tempo, a primeira coisa que a gente pode falar para vocês é muito cuidado, para tudo. Se a sua ideia é começar a estudar usando o edital de 2015 como referência, para agora, porque isso não vai dar certo. Mais pra frente eu vou te explicar o que vai dar certo. Então fica aqui comigo. Em relação à expectativa, o que é que nós temos observado na rede e que nos dá tanta segurança para dizer para você, pode começar a estudar que logo mais vem concurso por aí. Então, primeiro elemento, o concurso que nós tínhamos, os últimos concursos para professor que estavam em vigência e que foram prorrogados em decorrência da pandemia, já foi soltada uma nota oficial da PMSP dizendo que eles terminam a validade, né, entre setembro e outubro. Esse é um ponto. Então, nós não teremos mais concursos vigentes. Aí, o que é que diz a legislação? Que quando você não tem um concurso, né, em vigência, até que você possa elaborar um novo certame, você pode fazer um contrato de emergência para contratação de professores, né, por um período de 1 a 2 anos. Esses contratos já aconteceram. Eles já estão vigorando, já tem professores contratados na rede. E logo mais, esses professores, esses profissionais não vão mais poder ter os seus contratos prorrogados, porque a legislação estabelece esse tempo, esse período máximo para essa contratação. O que significa que se houver vaga disponível, necessariamente e obrigatoriamente terá que ter um novo concurso, certo? Então, esses dois elementos. Não temos mais concurso vigente, já usamos e estamos usando as contratações que a legislação prevê. Onde é que a coisa fica mais clara para nós? Os concursos de acesso da rede, né? Todos os concursos, assim como o meu de coordenadora pedagógica, o de diretor e o de supervisor escolar, são concursos que agora só podem acontecer por acesso. E houve um concurso para coordenador pedagógico em 2019 e as chamadas estão a todo vapor. O que isso significa e o que tem a ver com você que quer fazer o concurso para professor? Significa que todo coordenador, toda pessoa que acessa, né, todo professor que acessa a coordenação pedagógica, ele deixa a sua vaga de professor em aberto. Então, nós já tivemos quase 800 chamadas de coordenador. Isso significa 800 vagas de professor, agora, assim. E já existe uma nova previsão de chamada para coordenadores. Por quê? Porque ao longo desse período da pandemia, muitas pessoas se aposentaram, porque já tinham tempo, porque estavam preocupados com a reforma administrativa, por uma série de razões. Isso foi abrindo lacunas de vaga. Então, quem está nas escolas, né? Talvez você seja aí um dos professores contratados, você está vendo, ou você passou como estagiário por uma escola, você sabe do que eu estou falando. Nas escolas, nós estamos com muitos buracos no quadro de professores. E agora, com o retorno das crianças previsto para 100%, quem está acompanhando São Paulo de perto também sabe que na semana passada saiu uma orientação normativa de que os SEIs, que atendem as crianças, né, o Centro de Educação Infantil, que atendem as crianças de 0 a 3 anos, voltam com 100% de atendimento presencial. E essa expectativa também já está presente para a EMEI. Ensino fundamental também tem essa mesma perspectiva. Eles abriram uma prerrogativa para que exista um revezamento nas EMEIs e nas EMEFs,
por uma questão da necessidade de distanciamento e da não aglomeração. Mas isso também é temporário, porque também, de novo, se vocês estão acompanhando São Paulo, a vacinação já está chegando, né? Todos os maiores já estão vacinados, então isso significa que já pode ter concurso. Porque, né, lembram que as redes estavam dando uma segurada, várias redes de ensino até suspenderam provas de concurso por conta desse perigo, né, da iminência da contaminação, da impossibilidade de aglomeração. Agora não, se vocês observarem, ó, todos os municípios no entorno de São Paulo já começaram a refazer os seus certames. Então, Guarulhos já teve prova, Mogi vai ter prova agora daqui a um tempinho, Suzano abriu vaga, Cubatão abriu vaga, todos no entorno de São Paulo. E São Paulo não vai fazer diferente disso. Por quê? Porque assim como essas outras redes estão com defasagem de professor, São Paulo também. Com a diferença de que a dimensão territorial de São Paulo é gigantesca. Então, se a gente está falando num município menor de 10 vagas no edital, a gente está falando em São Paulo, dos últimos, né, nas últimas chamadas, se vocês acompanharem, de quase 20 mil. E precisa, Natália, de tudo isso? Precisa. Porque, né, de novo, vai tendo essa rotatividade dentro do próprio serviço público. Então, você entra professor, mas logo mais tem um concurso de acesso que você não vai nem precisar pagar a inscrição para fazer. E é óbvio que a gente quer crescer na carreira, né? São Paulo tem um plano de carreira bem bacana comparado com outros lugares. Então, claro que se uma das coisas que te chamou a atenção foi o salário no município de São Paulo, quando você observar que você pode ter um cargo de gestão com um salário ainda melhor e continuar ali na sua evolução de carreira, possivelmente você queira, assim como a maioria dos que estão lá. Então, esses concursos de acesso chamam muitas pessoas. Todos os coordenadores e todos os diretores de escola saem da sala de aula. O que significa? Que se chamou 800 coordenadores. Com certeza você tem 800 vagas de professor. E aí você tem um concurso que perde a validade em setembro. O que você vai fazer com essas 800 vagas? Teve chamada para coordenador agora, semana passada. Esse pessoal assume, começa a ser convocado nesta semana. Então, eu estou falando neste momento, né, aqui no comecinho de setembro, que daqui a uma semana já tem uma previsão clara de 800 vagas. Entenderam? Então, não é uma coisa de, mas está distante, o político não sei o que falou que não vai ter, mas e agora, José? Não, gente, é sério, se nós estamos apostando nisso, é porque nós fizemos uma ampla pesquisa e a gente tem clareza do que a gente está falando, então pode investir o seu tempo e o seu estudo, tá? Agora, tem um ponto aí para você pensar. Se esse concurso é o seu sonho, saiba que ele é o sonho de muitas outras pessoas. No último concurso foram 80 mil inscritos. Tá. No Instagram, que eu faço um acompanhamento também com o pessoal, só ali eu já tenho clareza de que tem pelo menos 500 pessoas que estão visando este concurso. Só ali, eu tô falando de um lugarzinho, uma rede social. Né? Se a gente pegar, eu já passei a quantidade de alunos que têm procurado por nós para isso, gigantesca. E assim, eu tô falando de gente que tá estudando, tá fazendo mentoria, tá fazendo dissertativa toda semana, tá fazendo aula que eu já passei já com a gente. A nossa trilha tá a todo vapor. Nós já temos conteúdos disponíveis, como eu disse para vocês. Nós montamos essa trilha com base numa pesquisa que nós fizemos em conjunto, tá? E aí, vou fazer um convite para vocês que tá imperdível, mas vou deixar mais pro finalzinho do vídeo. Vamos dizer que você queira estudar sozinho. E que você acha que tá tudo bem, tá tudo certo. A gente entende, cada um tá vivendo o seu momento. Então, a partir de agora, eu vou falar com você a respeito das possibilidades. Como estudar de forma assertiva, já que eu já disse no começo desse vídeo que o melhor caminho não é utilizar como referência a bibliografia do edital de 2015. E aí, por que eu disse isso e o que é que você pode colocar no lugar, então, né? Quais conteúdos você pode estudar que sejam realmente assertivos e que possam te ajudar nessa prova, de verdade, sem você perder o seu tempo, ou cometer nenhum equívoco e sair o edital e você olhar e falar, putz, não era nada disso que eu tinha que estudar, perdi um tempão estudando um monte de coisa que não vai cair. Como a nossa ideia não é essa, então eu vou dizer para você que mesmo que você queira estudar sozinho, você tem alguns
itens que eu tenho certeza absoluta, faço uma aposta aqui com você, que vão cair nesse concurso e que não estavam na bibliografia de 2015 e que você deve, via de regra, começar por eles, porque vão ser ali o fio condutor, a espinha dorsal dos seus estudos. Então, primeiro item. Se você quer entender como funciona o município, antigamente, lá em 2015, nós tínhamos um outro documento curricular. Como todos sabem, em 2017, nós tivemos a BNCC sendo validada aí como um documento oficial nacional. E a partir da BNCC, da instituição desse documento formalizado, todas as redes fizeram a adequação dos seus documentos curriculares. Com São Paulo, não foi diferente. Então, este documento que hoje, é o currículo da cidade, é o primeiro documento que você precisa conhecer. Primeiro, porque nós tivemos uma mudança de gestão política. E todas as vezes, São Paulo tem essa característica de quando muda a política, cada um traz consigo aquilo que é uma marca, do seu governo. Então, em 2015, nós tínhamos um governo X que tinha vindo do Ministério da Educação e aí ele trazia com ele uma bandeira e uma defesa. Então, ele instituiu isso na cidade, que já era o projeto dele como ministro, e claro, no concurso isso foi muito solicitado. O programa que ele instituiu naquela época era a menina dos olhos daquele governo, então se colocou luz sobre isso. Agora, isso até continua valendo, legalmente, nós continuamos com esse programa, mas o documento deste governo, no qual vai ser colocado luz, porque é para brilhar, é o currículo da cidade. Então, por onde você vai começar? Pelo currículo da cidade. Ai, Natália, mas o que eu vou procurar lá? Olha, se você vai se candidatar a um cargo numa empresa, você precisa conhecer a missão, os valores dessa empresa, não é isso? Porque as pessoas que vão querer te contratar vão querer que os seus valores, a sua missão, se afinizem com os valores da empresa, certo? Qualquer curso de RH vai te dar essa orientação. Que você entre no site da empresa e verifique lá qual a missão, os valores, conheça um pouco da história, os objetivos da empresa, certo? São Paulo não é diferente. A rede pública municipal da cidade de São Paulo está buscando professores que se afinizem com aquilo que ela entende, que tenham clareza de que objetivos são esses, qual é a missão, qual é a visão que a rede tem, E visão em relação ao quê, se a gente está falando de educação? Então, o que você vai buscar no currículo da cidade? Você vai buscar que visão a prefeitura tem de criança, qual a visão que ela tem sobre educação, o que ela espera, qual o objetivo que ela espera alcançar por meio da educação paulistana. Então, qual o objetivo? Daí, a partir daí, você começa a se localizar. Então, qual o entendimento, qual o conceito de processo ensino-aprendizagem que essa rede tem? Aí, você vai começar logo na introdução a localizar quais são os pontos focais dessa rede. Então, você vai ver lá palavras, vou dar um exemplo aqui, do que a gente encontra nos currículos de um modo geral. Palavras como autonomia, emancipação, sujeito histórico de direitos, educação inclusiva, educação para a diversidade, educação como ferramenta de transformação social. Você vai pensando tudo isso e aí você vai olhar e vai dizer, para você mesmo, que autores falam sobre esses conceitos? São esses autores que vão estar na bibliografia. Mas que autores são esses, Natália? Como é que eu descubro? Olha, fácil. O currículo da cidade tem uma bibliografia no final. E aí todos os autores que a gente sugere, precisa haver um movimento dialógico entre todos esses documentos. Então, se eu tenho uma rede que construiu um documento curricular, qualquer autor ou pesquisador, ou autor-pesquisador que tenha um livro que seja convidado a participar dessa referência bibliográfica, ele vai se afinizar com esse conceito da rede. Então, se a gente está dizendo que o currículo da cidade é o documento que é a menina dos olhos, que nesse momento é o que está fazendo a rede caminhar, como é que eu sei disso? Poxa, porque eu participo de todas as formações. E as nossas formações vão todas nesse caminho. O que mais eu posso olhar, Natália? Bom,
uma outra coisa que está muito forte na rede nesse momento, né? É um documento que fala dos registros, da documentação pedagógica. A rede montou para si mesma uma referência, uma orientação normativa do que significa cada um dos registros que compõem a documentação pedagógica das escolas, especialmente na educação infantil. Por quê? Para desmistificar a ideia de que na educação infantil não tenha um olhar avaliativo, um olhar para o desenvolvimento integral do sujeito histórico de direitos. E como é que a gente comprova isso, já que é uma prerrogativa do MEC que a gente tenha, né, o acompanhamento das crianças, que esse acompanhamento seja sistemático? Por meio da documentação pedagógica. Natália, mas e aí? Eu devo estudar como? Eu devo estudar diferente se eu for estudar para ser professor no SEI de 0 a 3 ou na EMEI? Olha, nada te impede de fazer os 2 concursos. Além disso, existe uma possibilidade de que haja uma única carreira, né? Isso está sendo discutido pelos sindicatos. Então, de um modo geral, estude pelo caminho da infância como um todo, que vai contemplar as crianças de 0 até 12 anos, incompletos. Isso é uma pergunta que sempre cai. Até quando é criança? Até 12 anos incompleto. Fez 12 adolescente, está lá no ECA. Bom, e se eu quiser estudar para o ensino fundamental? Eu preciso estudar essas coisas? Sim, existe um currículo da cidade para o ensino fundamental. Além disso, existem outros documentos. Vocês vão perceber que esses documentos estão disponíveis no portal da rede. Você consegue baixar o PDF gratuitamente. Então, todo esse material que eu estou fazendo sugestão de leitura aqui para vocês encontram lá disponíveis. Além desse material, vocês encontram outros. Todos os decretos municipais, tudo que está em vigor, está lá disponível para vocês. Ai, Natália, mas difícil, né? Poxa, ler tudo isso sozinho. Tem documentação, né? Tem currículo da cidade para educação indígena, porque a cidade de São Paulo atende comunidades indígenas e quilombolas. Tem documentação para educação inclusiva, porque é uma prerrogativa da rede. Tem uma série de currículos da cidade. Você vai olhar aquilo, talvez você se assuste um pouco pelo volume de coisas que você já tem para estudar logo de cara. Bom, a gente tem solução para isso? Sim! Se eu pedir para você ficar nesse vídeo até o final e eu disse que nós teríamos um convite para você, é justamente para te ajudar. Porque a ideia é que muitas pessoas possam olhar para esse concurso, olhar para a lista de aprovados e dizer, já passei. Então, qual é o presente que nós preparamos para vocês? Vocês têm, a partir de hoje, 3 dias de acesso totalmente gratuito e sem nenhuma burocracia a essa trilha de conteúdos que eu contei para vocês que nós montamos lá na comunidade. Além dessa trilha, caso você esteja prestando outros concursos, você também tem acesso. É como se fosse um Netflix pedagógico. Você vai olhar os concursos que te interessam, vai entrar na trilha e vai encontrar todos os conteúdos do edital disponíveis para você. Ah, mas o que é ruim para mim é língua portuguesa, Natália. Eu queria aproveitar esses 3 dias para isso. Pode? Pode. Como eu disse, é um Netflix. Você entra ali e escolhe a aula que você quer assistir. Além das aulas, nós temos conteúdos também com questões comentadas, simulados, diversas possibilidades de estratégias, inclusive, para acompanhamento dos seus estudos. Existe lá um acompanhamento nosso que a gente propõe para vocês, que vocês possam fazer. Você consegue imprimir para ver como é que está indo os seus estudos e acompanhando o que você já revisou, como está o seu aprimoramento. E tudo isso por 3 dias gratuitos para você. Né? Então, quer começar assertivamente, sem tanto peso, sem se sentir tão sozinho, tão perdido? Vem com a gente. Você não precisa se sentir assim. Natália, se eu não gostar? Se não gostar, não tem problema nenhum. Continua seu caminho, a gente vai continuar torcendo por você. Com certeza hoje aqui você já tem elementos suficientes para começar os seus estudos, ainda que seja por você mesmo. E se você gostar, tem lá os planos disponíveis, será um prazer tê-los conosco. Todas as aulas são interativas, vocês conseguem enviar pelo chat todas as perguntas, todas as dúvidas, e somos nós mesmos, os professores que estão à frente daquelas aulas que falam com vocês. Então tenham certeza que eu vou ficar muito feliz em receber as dúvidas de vocês, os comentários sobre a aula assim que vocês entrarem na comunidade. Nos vemos por lá, hein? Espero por vocês. Um abraço grande, fiquem bem.